Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai explicar por que renda fixa não é fixa de uma forma bem direta, tá? A gente vai direto aqui para o nosso quadro e o seguinte, existem três tipos de renda fixa. A renda fixa que é pré, a renda fixa que é pós e a renda fixa que é indexada, tá? Você tem que memorizar que existem três tipos de renda fixa e quando a gente fala sobre cada uma delas, é aqui que mora o a variação, tá? Nessa aqui de baixo, após, você vai ter uma coisa estável indo para cima. Nas demais, você vai ter oscilação. E eu vou te explicar isso no detalhe. Então vamos lá. Primeiro a gente entra aqui na pré-fixada. O que é algo pré-fixado? Né? Imagine o seguinte, algo que é pré-pago. Você já contrata hoje, eu vou render 10% por 10 anos. Beleza, então você vai render 10% no primeiro ano, vai acumular um montante, vai render mais 10% no segundo ano, e assim por diante até chegar lá na frente. Tá? Isso é algo pré-fixado. Você sabe exatamente quanto você vai ganhar todo ano investindo naquele negócio. Então aqui você tem uma semelhança muito grande com aquele chip pré-pago, né? Que você vai lá e coloca R$ 50 de crédito, quanto que você pode gastar no mês? R$ 50. Não tem como você gastar mais, porque tem um limite aqui, um teto de gastos. Quando você vai no pós-pago, você não sabe quanto você vai gastar no mês. Né? Quando chega no final da fatura lá, ele te apresenta, olha, você gastou tudo isso aqui, você tem que pagar todo este valor. Paciência. Né? Então, algo pós-fixado é algo que você não sabe hoje quanto vai render lá na frente. Algo pré-pago, né? Algo pré-fixado, é algo que você já sabe hoje quanto você vai render. Né? E quando a gente fala aqui de investimento pré-fixado, é exatamente isso. Você vai render 10% por tanto tempo. É uma certeza. Tá? Então, investimento pré-fixado é assim. Eu vou explicar primeiro como é que funcionam os três tipos e depois eu te explico por que que não é fixo, por que que as coisas oscilam. Né? Depois a gente tem aqui o pós-fixado. Pós-fixado é bem assim, você vai render o CDI, Certificado de Depósito Interbancário, você vai render a taxa Selic. Né? Aqui você tem dois exemplos de títulos que são pós-fixados tradicionais que você vê todo dia aí no mercado. Algo pós-fixado é algo que vai ser fixado posteriormente quanto você vai render. Mas, Matos, está dizendo aqui que eu vou render o CDI, isso não está fixado? Está dizendo que eu vou render a Selic, não está fixado? Está fixado, só que quanto que é a Selic hoje? Hoje a Selic está lá, 13 e pouco. Né? Daqui a pouco a Selic está 14, daqui a pouco a Selic está lá 15. Né? Então, como é que você faz algo fixado na Selic, que está 13 hoje, depois vai subir para 14 tanto, depois vai subir para 15, depois pode cair, né? Vai lá para 13 de novo, depois pode ir lá para 8, né? Então, como é que fica fixado aqui? Não fica nada fixado. O que você vai render hoje é 13%. No dia que a Selic mudar, no dia seguinte você começa a render 14%. No dia seguinte você começa a render 15%. Então, tá vendo que você não sabe hoje quanto você vai render? Né? O tempo inteiro, quando a Selic se altera, altera a sua rentabilidade. Por isso, o nome pós-fixado, tá? Pós-fixado vem disso. Vem de você saber qual vai ser sua rentabilidade, mas não saber quanto que vai ser. Eu sei que minha rentabilidade vai ser a taxa Selic. Quanto que isso vai representar em dinheiro? Não sei. Depende do tempo a passar. Beleza? E você tem o último, que é o indexado. Indexado é o quê? É você ter hoje um indexador. Não ajudou nada, né, Edmar? Indexador é, por exemplo, a inflação. A gente tem o IPCA, que é o nosso índice de preços ao consumidor amplo, né? É a nossa inflação oficial. Quando você pensa em indexado, é muito comum você ver investimentos indexados ao IPCA. Isso quer dizer que você vai render a inflação mais alguma coisa, né? Normalmente é isso. Se você tiver 5% de inflação no ano e você estiver lá dizendo que vai render mais 7%, isso quer dizer que a sua rentabilidade vai ser perto de 12%, tá? Não é exatamente 12, porque não é tão binário assim, né? As coisas você tem que fazer um juro composto aqui. Então é perto de 12%. Por isso que eu coloquei um tio aqui em cima. Perto de 12%. Vai ser um pouquinho mais, tá? Do que 12. A verdade é essa. Se você tem uma taxa capitalizada, né, que é 5 mais 7, vai ser um pouquinho mais de 12. Essa é a verdade. E no caso do indexado, o que que você tem aqui? Você tem
esse componente que é a inflação, que é algo que você vai saber só depois quanto que deu, né? Depende de quanto for a inflação. E uma outra parte aqui, esse 7%, aqui a gente volta para aquela história de pré-fixado. Tá? Essa taxa aqui, que você sempre vê nos investimentos, por exemplo, vai lá no Tesouro, tem lá, Tesouro IPCA mais 7%, beleza? Este IPCA aqui é o que eu te falei, 5%, e esse 7% é o que eu falei aqui. Essa parte é pré-fixada, né? Você já sabe hoje quanto é que você vai render acima da inflação. Isso aqui é importante a gente conversar, porque você viu que a gente tem lá em cima o pré-fixado, né? Tá aqui, né? E a gente tem aqui embaixo o indexado, que também tem uma parte pré-fixada. E é por conta desses componentes pré-fixados que você tem o efeito de a renda fixa não ser fixa, ok? Renda fixa não é algo fixo quando a gente fala sobre esses títulos que têm componentes pré-fixados. Importante? Renda fixa não é fixa exclusivamente nesses casos de componentes pré-fixados. Se você está falando de renda fixa pós-fixada, como eu mostrei ali em cima, aí sim, é algo fixo, vai sempre indo para cima, vai sempre rendendo para cima, ok? Você não tem oscilação. Quando você vem aqui para baixo, em títulos que têm um componente pré-fixado, então são os títulos pré-fixados e os títulos, por exemplo, indexados à inflação, que tem uma partezinha ali pré-fixada, aí sim você vai dizer que renda fixa não é fixo. E a gente vai entrar aqui agora no porquê que isso acontece. Seguinte, imagine o seguinte cenário. Você compra aqui em 2010. Deu errado esse 10 aqui. 2010, você vai lá e investe em um título que paga 10% ao ano. Beleza. Eu tenho esse título, paga 10% ao ano. Chegou aqui em 2025, faltou zero. Quanto que rende aquele seu título? Ele é pré-fixado. Ele continua rendendo 10%, certo? Certo. Você comprou ele, ele vence lá em 2050. Ele vai te pagar 10% por todos os anos. Só que, uma nova pessoa que for comprar um título hoje, o que ela tem hoje de taxa de juros? O que ela tem hoje especificamente aqui, no começo de 2025? Você vai lá e você vai encontrar 15%, perto disso. Olha só que interessante. Então você que ainda não investiu nada, você pode ir lá na prateleira e comprar um investimento que rende 15%. Enquanto o cara lá tem um investimento que rende 10%. Se ele quiser vender esse investimento que rende 10%, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter que vender para alguém, uma outra pessoa. E essa outra pessoa, você acha que ela vai querer comprar um investimento que rende 10%, sendo que ela pode ir lá comprar um investimento que rende 15%? Não tem porquê. Eu querer menos rentabilidade. Então ninguém quer comprar um investimento que rende 10%. Todo mundo quer comprar um investimento que rende 15%, porque hoje o justo é isso. E aqui entra o efeito de a renda fixa não ser fixa. Né? Porque é o seguinte, quando você pensa no investimento pré-fixado, ele é bem assim. Ele é como se fosse um título, uma notinha, que está dizendo vale R$ 1.000 em data X, né? Lá no caso, 2050, por exemplo. Está escrito, vai valer R$ 1.000 nesta data. Então, se a gente faz um eixo aqui, o que é o efeito prático disso? Você tem um investimento hoje que vai chegar lá na frente em R$ 1.000. Ok? Isso aqui é fato. Então, quanto que vale esse investimento hoje? Ele vale isso aqui. E aí ele vai vir, né? Vai avançar aqui até chegar lá nos R$ 1.000. Beleza. Esse investimento aqui é para uma taxa de 10%. Agora, vamos supor um investimento que vai... A minha linha aqui ficou bem prejudicada. Deixa eu tentar mexer ela aqui para baixo. Pronto. Vai ficar melhor agora. Agora, imagine o seguinte. Um investimento que renda 15% e também tem a mesma funcionalidade. Ele é uma nota, um papelzinho, que está dizendo lá, emitido por tal pessoa, vai te pagar
R$ 1.000 em tal data. Esse mesmo papelzinho que vai render também e vai chegar nos mesmos R$ 1.000 com uma rentabilidade maior, por exemplo, 15%, o que acontece? Eu tenho um papel que rende 10%. Hoje ele custa 100. Agora eu tenho um papel que rende 15%. Quanto que este papel que rende 15% custa? Se os dois chegam nos mesmos R$ 1.000. Olha que interessante. Você precisa de um valor mais baixo para chegar no mesmo valor lá na frente, porque sua rentabilidade é maior. Então, o efeito de você ter uma rentabilidade maior é que você precisa de menos dinheiro para chegar no mesmo valor. Eu preciso de menos dinheiro hoje, com uma rentabilidade mais alta, eu chego no mesmo valor que aquele cara lá que investiu numa rentabilidade menor. Este é o efeito da alteração do preço. Tá? Então aqui você tinha algo que custava R$ 100 e aqui você tem algo, eu estou chutando valores aqui só para você entender, R$ 50. Então, o cara do título de 10%, o título dele vale R$ 100 e aí vai ser capitalizado esses R$ 100, né, por todos os anos até chegar lá nos 1.000. E o outro cara dos 50, né, que rende 15%, ele só precisa de R$ 50 para ser capitalizado e chegar lá nos mesmos R$ 1.000. Então, quando a gente vem aqui para o nosso exemplo, a pessoa tinha comprado um título aqui em 2010 que rendia 10%. Chegou em 2025, o justo hoje é 15%, lembra? Então, ninguém quer comprar nada que renda menos. As pessoas querem comprar o que rende o justo, que hoje é 15%. Assim sendo, este cara que era 10% que ele rendia, ele quer vender para o mercado hoje. O mercado vai querer comprar a quanto? A 15%. Então acontece este efeito aqui, né? O preço dele era 100, né? E agora, para ele conseguir sair desse título, ele tem que vender por R$ 50. Este é o efeito. Isso aqui é a marcação a mercado. Eu quero sair do meu título que é 10%. As pessoas só querem comprar 15%. Então eu tenho que vender no que é justo. Tenho que vender nos 50%. Então por isso que você compra um título pré-fixado, tá lá, 12%. Um tempo depois, a taxa subiu para 15%. Tá? E aqui que você viu com o preço. O preço do título era R$ 700 e o preço foi para R$ 600. Isso aqui é o efeito de investimentos de renda fixa que são pré-fixados. Então, tanto o pré-fixado quanto, por exemplo, um investimento que seja vinculado à inflação, como o IPCA. Então, esta proporção aqui você pode memorizar. A taxa do título sobe, o que acontece com o preço? O preço do título cai. Tá? Isso é marcação a mercado. Tá? Algo tradicional do mercado de renda fixa, algo que sempre vai ter para te dar liquidez. Né? Liquidez é a facilidade de você pegar seu dinheiro de volta. Porque vamos supor, não tem marcação a mercado. Então eu comprei um título aqui hoje, eu só posso sair dele lá no vencimento. Qual a graça disso? Qual a graça de você não poder sair do seu investimento antes? A graça é que você só vai ver uma linha reta para cima o tempo inteiro e vai falar: esse é o melhor investimento. Ele só vai para cima. Só que você está preso. Você só pode sair lá em 2050. Isso não tem graça. O bom é você ter a possibilidade de sair antes da hora. Só que para sair antes da hora tem que ver a condição do mercado. Então, às vezes, você vai ver isso aqui, ó. O preço indo para baixo, indo para cima, né? Então, às vezes, você vai ver isso aqui, na vida real, tá? Eu exagerei nesse final aqui. Vou até fazer de novo, porque quanto mais chega pro final, mais estável fica. Então, esta linha preta aqui é a linha de marcação a mercado. E a linha amarela é a marcação na curva, tá? Existem essas duas linhas. O seu investimento, por exemplo, do Tesouro Direto, você vai lá na plataforma do Tesouro, você vai encontrar isso. Você vai encontrar as duas retas. Uma que é a marcação na curva, que é, se você for levar para o vencimento,
e uma que é a mercado, para sair a qualquer tempo, para sair hoje, ok? Essas são as diferenças aqui. E quando a gente fala que a renda fixa não é fixa, é por isso. Porque quando você olha para a renda fixa no meio do caminho, você está olhando para essa linha aqui, ó. Para você olhar hoje, eu estou olhando para esta linha aqui. Então, se esta é a linha de hoje, do preço do título hoje, eu posso ter comprado no valor, eu comprei bem aqui, e hoje está bem aqui, né? Então, eu estou perdendo valor. Aí você fala, uai, mas não era renda fixa, não era para estar indo para cima? Pois é, a renda fixa é fixa lá no vencimento, ok? No meio do caminho tem oscilação, exceto aquela renda fixa que você não pode sacar antes. Se você não pode sacar antes, você só vai ver o preço na hora que você entrou e o preço na hora que você vai sair, tá? E isso não tem muita graça. Isso aqui é chamado de carência, né? Carência é quando você não pode pegar o seu dinheiro antes do vencimento. Às vezes você tem carência de X dias. Tudo bem. Aí é X dias que você não pega o seu dinheiro. Às vezes você tem assim carência e tem bem assim do lado, ó, a pior mensagem que você pode ver. Carência vencimento. Quer dizer que você só pega o seu dinheiro lá no vencimento. Se esse é o caso, tem um benefício. Apesar de ter um problema de você só pegar seu dinheiro lá na frente, tem um benefício que você não vai ver essa curva preta aqui, tá? Você não vai ver essa curva, porque se o seu dinheiro só vai ser liberado no vencimento, tanto faz quanto seria para você sair hoje. Eu tô brincando, tá? Que isso não é benefício nenhum. Eu não vejo benefício nenhum. Eu não gosto de coisas que a carência é só no vencimento, porque quando você vira lá e fala, não, mas eu quero sair antes. Aí que o cara fala, não, tudo bem, a carência é no vencimento, mas eu vou fazer uma conta aqui maluca e vou te dizer, X% aqui. Pode sair hoje que vai render a Selic. E é caso real, tá? Teve uma aluna que me apresentou uns dados aí que ela foi sair. Aí ele falava assim, tipo, você vai render a Selic. A Selic no período tinha dado uns 5%, não vou lembrar exatamente. Aí o negócio dela tava rendendo 1%. Essa é a verdade, né? Sair antes do tempo em investimentos que têm carência gera isso aqui. Você pode acabar tendo este problema, né? Ele fala, você vai render a Selic. Mas quando você vai ver, você rende uma taxa horrível. Então, cuidado com marcação a mercado em títulos fora do Tesouro Direto. No Tesouro Direto você pode confiar, tá? Ali vai estar certinho a marcação a mercado, pode fazer todas as suas contas. Fora do Tesouro Direto, toma cuidado, tá? Faça as contas, tira suas dúvidas aqui, sempre pergunte, né? A gente está sempre olhando todos os comentários para gerar, inclusive, ideias de novos vídeos. Então, este aqui é o motivo da renda fixa não ser fixa. Vamos só resumir toda a bagunça que eu fiz aqui, é a primeira vez que eu uso isso aqui. Então, vamos ver se deu certo. A gente falou sobre existirem 3 tipos de renda fixa, né? A renda fixa que é pré-fixada, renda fixa que é pós-fixada e renda fixa que é indexada, né? Pré-fixado, pós-fixado e indexado. A gente falou depois sobre a pré-fixada ser como um celular pré-pago, né? Algo que você sabe hoje quanto vai render, né? Você sabe que vai render 10% ao ano por tal período. Depois a gente falou sobre você ter aqui o pós-fixado. Pós-fixado você não sabe quanto você vai render, porque pode ter todas essas oscilações, né? Depois, a gente falou sobre indexado. Por exemplo, indexado à inflação, você tem uma parte que é inflação e você tem uma parte que é pré-fixado. Se você tem uma parte pré-fixado, ele também é um título pré-fixado, né? E aí eu te mostrei que a renda fixa não é renda fixa se for uma renda fixa pré-fixada. E aí eu te expliquei aquela história. O cara comprou algo a 10%, hoje o justo é 15%. Para ele sair numa taxa diferente, considerando que lá na frente eles vão sempre render a mesma coisa, chegar no mesmo valor, né? Nos R$ 1.000 aqui, ele precisa baixar o valor de 100 para 50 para que, de fato, a rentabilidade saia de 10 e vá para 15%. Então, essa conta aqui é a parte mais complexa da aula. Pode revisar isso aqui também. Revisa esta parte que eu fiz esse título aqui, tá? Essa premissa de ter uma data e ter um valor lá na frente é o que dita a lógica de você ver esses preços saindo, né, de um lugar e indo para o outro. Beleza? Depois eu falei a regra
a regra que você pode gravar, que é preço cai, taxa sobe e preço sobe, taxa cai, tá? Na verdade, é a taxa que dita o preço. Isso aqui eu poderia até inverter aqui, né? Se eu pegar... Deixa eu ver se eu consigo inverter isso aqui, ó. Pronto. Ficou mais justo agora. Agora tá mais certinho. Que é o quê? É preço... Taxa sobe, preço cai. Taxa cai, preço sobe. Essa regra de bolsa você pode guardar para sempre aí, para títulos pré-fixados, especialmente para o Tesouro Direto, que tem bastante transparência aqui nessa questão de formação de preço, tá? Este é o efeito de marcação a mercado, e aí eu te mostrei também que existe marcação na curva e marcação a mercado. Então foi uma aula bem completa, acaba que eu fiz uma coisa rápida aí, durou 20, vai dar 21 minutos agora, mas algo sucinto para você começar a se interessar mais por isso, tá? Se você quer participar, inclusive, eu devo fazer um evento em março, será a Semana do Investidor Inteligente, você pode se inscrever já, tem um link aqui na descrição. Participa da Semana do Investidor Inteligente, aí eu te mando e-mails aí quando este evento for acontecer, para você sair das dúvidas na hora de investir. E também, se você quiser ser meu aluno, também tem aqui embaixo, tem como você se tornar meu aluno hoje mesmo, beleza? Era isso, espero que tenham gostado, deixe as dúvidas aí, a gente está sempre tentando responder o máximo, tá? Assim que o vídeo sai é o momento que eu mais tento responder quem está comentando ali no vídeo já, que é uma coisa mais recente. É isso, um abraço, até o próximo vídeo.